e nos prepararmos para esse momento tão especial, sabendo que o Senhor está aqui conosco, porque Ele mesmo disse que quando nos reunimos que tens em seu nome, Ele feito está a conosco. mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. Seja glória a Deus, seja glória a Deus, seja glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me. Seu poder restaurou-me. A Deus seja glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver aqui para adorar-te, Boa tarde, minhas amadas. Que alegria vê-las aqui. E eu começo agradecendo a Deus pela presença de cada uma de vocês e porque Deus foi bondoso, amoroso, trazendo vocês até aqui. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Deus é tão misericordioso, tão amoroso conosco. Ele é tão bom. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que nunca está longe. É um Deus que sempre está perto de nós. E nesse dia, né, tão especial, quando a gente fala de gratidão, o nosso pensamento fica viajando por tantas coisas que Deus nos fez. Inclusive as provações, os desertos, tudo que a gente passa, porque a gente é edificado. Deus vai trabalhando no nosso coração
vai nos transformando e vai usando esses períodos de sofrimento, lágrimas, Ele vai transformando o mal no bem. Glória a Deus por isso. Nesse momento, eu gostaria que o pastor Felipe fizesse a oração inicial. Minhas irmãs, graça e paz. Que bom, como disse Beth, hoje é uma tarde festiva de gratidão. O único semblante permitido aqui nesse local é sorriso, gratidão, alegria, felicidade, irmãs. Antes da oração, deixa eu deixar um texto para vocês, muito conhecido, Salmo 126, versículos 1, 2 e 3. Esse texto é extremamente significativo, porque o tempo verbal desses 3 primeiros versículos se encontra no pretérito, passado, olhar para trás. O salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E o reflexo disso, no versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. É olhar para trás, é entender e perceber o cuidado de Deus durante o ano de 2020, irmãs. 21, perdão. Um ano abençoado, com desafios, mas que a SAF cresceu. Glória a Deus por isso. Então nós temos que agradecer. A nossa oração é de gratidão a Deus, pelo trabalho, pelo envolvimento, pelo desprendimento da nossa diretoria, das irmãs, de maneira muito especial a nossa presidente, com toda a sua alegria, com todo o seu desprendimento, com todo o seu envolvimento. Eu até fiquei muito feliz quando a Beth foi reconduzida à presidência da SAF, porque se tem uma pessoa que tipifica esse trabalho, Beth começa logo cedo, irmã, 5 e pouca da manhã manda mensagem para a gente. Quem é da diretoria sabe, trabalhadora, vontade de fazer, e Beth, quando foi eleita na primeira vez, quem estava aqui lembra o semblante dela, de medo. E deixa eu dizer uma coisa para você, Beth, continue com esse semblante de temor a Deus. Alguém certa vez me perguntou: pastor, quando você vai pregar, você fica com medo? Não, o medo não existe mais, mas existe o temor de pregar o evangelho. Jamais perca esse temor. Isso se estende à vice-presidente, às secretárias, à tesoureira, e elas trabalharam assim, e Deus testifica, Deus abençoa, pois nós trabalhamos com temor no coração. Por esta razão, quero lhe convidar a se colocar em pé, e nós iremos orar, a oração de gratidão. Quando o Senhor restaurou, ficamos como quem sonha. E me chama a atenção que ao olhar para trás, o salmista percebe, ele agiu neles, mas ele agiu em nós. Quantas coisas Deus tem feito com as SAFs, aqui da federação, da confederação sinodal, da confederação nacional, mas nós podemos olhar para elas, mas podemos olhar para nós mesmos. Deus tem feito grandes coisas com as nossas irmãs aqui, glória a Deus. 2022 se avizinha, maiores coisas Deus fará em nome de Jesus, e nós precisamos crer, nós precisamos confiar naquele que é o Senhor de todas as coisas. Oremos ao Senhor, irmãs. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Ó Deus, de fato nós podemos fazer como SAF Farol, e aqui como conselheiro, agregando, fazendo coro. Nós podemos olhar para o Salmo 126 e podemos nos alegrar pelos feitos, pelas maravilhas, pelas ministrações, pelas frentes desta sociedade, Pai, pelo trabalho desenvolvido, Pai. De fato, durante o ano de 2021, o Senhor se fez presente de maneira poderosa. Seja bendito o teu nome para sempre, Pai. Queremos te louvar, ó Deus, pela diretoria, queremos te louvar pelas irmãs que se envolveram, queremos te louvar pelas participações diretas e indiretas, ó Pai. Nós te louvamos porque a Sociedade Auxiliadora Feminina do Farol, de fato,
Foi uma sociedade operosa, que trabalhou, que desenvolveu o trabalho, mesmo cerceada muitas vezes pelos impedimentos de uma pandemia, Pai. Mas nós podemos nesta tarde erigir uma pedra e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, de fato, o ano que se aproxima, nós cremos, será um ano abençoado, Pai. Toma a frente da diretoria que foi eleita para 2022, e assim como o Senhor fez em 2021, que o Senhor possa confirmar as obras de suas mãos, em nome de Jesus. Nós te louvamos, que esta tarde, Pai, possa ser uma tarde de celebração, de gratidão, de reconhecimento, assim como o salmista com o povo de Israel, eles reconheceram: o Senhor tem feito grandes coisas pelas nossas vidas, Pai. Seja bendito o teu nome para sempre, aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, minhas irmãs. Eu convido o coral para vir adorar o Senhor.
Agora eu convido a nossa preletora, Eliane Leitão, que vai trazer a palavra para nós, a palavra do Senhor. E vamos orar, Eliane. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade a mais que nos dá, Senhor, de estarmos na tua presença, por essa tarde festiva, Senhor, de gratidão a ti, pelos teus grandes feitos em nossas vidas. Queremos te louvar, Senhor, te exaltar pela tua fidelidade e bondade para conosco. E, ó Deus, nesse momento, eu quero pedir uma bênção pela vida de Eliane, que ela fale de ti, Senhor, do teu amor, que o Senhor encha o seu coração com a tua palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Boa tarde, queridas. Queria agradecer, já que estamos falando em gratidão, agradecer esse momento de compartilhar com vocês um pouquinho, algumas coisas. E que tema maravilhoso esse, de gratidão, né? Combina com graça. E é isso que eu queria conversar com vocês. Gratidão combina com graça. E no momento em que a gente está finalizando esse ano e a gente está esperando um novo ciclo de vida, é muito importante pensarmos naquilo que temos a agradecer. E eu queria começar pedindo a vocês que por alguns instantes a gente pudesse fechar os olhos e pensarmos em algo pelo qual estamos gratas nesse momento, nesse final de ano. Pensar em algo específico, não é? Em algo que esteja enchendo o nosso coração de alegria, de contentamento. Pode ser alguma coisa que nos aconteceu, alguma resposta de oração, algo que nos surpreendeu, que chegou e que encheu a nossa vida de alegria, de satisfação. E que possamos colocar isso, essa palavra, essa lembrança, essa imagem diante do Senhor, como um gesto de gratidão, como ação de graças. E eu convido você a dizer: obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor é gracioso. Nós estamos agradecidas. Muito obrigada por tua presença e por esse encontro de gratidão. Então, eu vi uma vez uma frase que dizia assim: a gratidão muda tudo. Sabe essas frases que não dizem muita coisa? A minha filha, Marília, quando ela ficou adolescente, ela gostava de recortar pensamentos, frases e colar na parede do quarto. E um monte de coisinhas pequenas que ela colava. E certo dia eu vi esse recorte pequenininho e dizia isso: a gratidão muda tudo. Reticências. Sabe essas coisas de adolescente? Isso ficou na minha mente e eu comecei a refletir sobre o que a gratidão produz, o que acontece quando nós somos agradecidos. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Que a gratidão muda o nosso coração e ela abre a possibilidade da gente perceber a vida de uma forma diferente. E da gente perceber aquilo que nos acontece, as pessoas ao nosso redor e o próprio Deus de uma forma diferente. Então, a gratidão tem um poder muito grande de transformar o nosso olhar, a nossa percepção daquilo que está ao nosso redor. E tem muitos estudos hoje sobre gratidão, Não por acaso alguém falou nisso na nossa reunião. A gratidão é importante, A gratidão tem valor. E a gente pode ouvir muitas palavras, muitas palestras
A gratidão é importante como algo que ajuda a gente a viver bem e nos ajuda também a nos relacionarmos com as outras pessoas. A gratidão é socialmente importante. Então, eu queria trazer algumas chaves em relação a isso, né? Primeiro, que a gratidão faz de mim uma pessoa mais amável e mais educada, né? As pessoas que são gratas são mais agradáveis. A gratidão me torna mais saudável, do ponto de vista físico, emocional. Me torna uma pessoa mais forte, mais assertiva, mais corajosa, mais capaz de enfrentar a adversidade. Então, a gente pode dizer que a gratidão faz bem à saúde física e emocional. A gratidão me faz uma pessoa mais solidária com as outras pessoas, mais generosa. Então, ela me torna uma pessoa socialmente também melhor. E a gratidão me aproxima de Deus, me ajuda a ter mais intimidade com Ele, a compreender melhor da sua graça e a ser uma pessoa mais profunda espiritualmente, mais madura espiritualmente. Então, pegando pelo início, né, a gratidão é uma virtude, é considerada uma virtude socialmente desejável. E a gente ensina as crianças, né, nós fomos também ensinados a agradecer, a dizer muito obrigada. Às vezes sem entender muito bem o que significa, mas isso é importante, porque a gente vai criando um ambiente onde se reconhece que as coisas acontecem, as coisas boas acontecem, porque alguém providenciou, porque alguém se dispôs a fazer, porque as pessoas são atenciosas, são gentis. Então, isso faz parte da nossa educação social, né? E isso é importante, mas isso ainda é muito superficial, né? Porque a gente até pode agradecer alguma coisa só por educação, mas sem o sentimento íntimo de gratidão. Agradecer um presente que não gostou, né? Quem já não passou por isso? Você não gostou, mas teve que agradecer, porque... E é importante, sabe por que é importante? Porque você também está levando em conta o sentimento da pessoa. Então, assim, você vai agradecer não porque você está particularmente satisfeito, mas que você sabe que aquela pessoa fez o que ela podia para lhe agradar. Então, é importante. Mas, para além dessa questão de uma etiqueta social, tem algo mais profundo na gratidão, que é o nosso reconhecimento do valor das outras pessoas e da capacidade das pessoas de fazerem coisas boas. Então, quando eu digo assim, muito obrigada, Beth, pela sua gentileza, eu estou reconhecendo que ela não tinha nenhuma obrigação, talvez até ela tivesse alguma obrigação em alguma situação, mas que ela fez de uma forma tal que eu sou agradecida, que eu reconheço aquele valor, aquela bondade, aquela benevolência, aquela gentileza. Então, eu digo muito obrigada. Isso faz bem a mim e isso faz bem a ela. Isso gera um princípio de reciprocidade. Então, assim, eu digo muito obrigada. Quando você precisar, eu também posso lhe ajudar nisso. E assim a gente vai levando a nossa vida social nesse contexto, num ambiente saudável de gratidão mútua. O interessante é que os estudos sobre gratidão, existem pesquisas sobre gratidão, justamente por ser algo tão importante, tão relevante, mostram que as pessoas que são gratas, que têm um coração grato, elas têm uma propensão maior para ver a vida de uma forma positiva. Elas têm uma propensão maior de reconhecer o valor das outras pessoas e agirem de uma forma mais ética. Então, assim, supõe que elas levam em conta as outras pessoas. Então, muito obrigada porque você fez isso. É um reconhecimento do seu trabalho, do seu favor, da sua gentileza. Mesmo que seja uma coisa simples. Então, isso faz com que essa pessoa ela se torne mais atenta às outras pessoas, mais empática e com mais capacidade também de cuidar das outras pessoas. E isso faz com que a gente também seja menos autocentrado. Quando eu digo assim, muito obrigada, pastor, por alguma coisa, eu estou dizendo assim, eu preciso que também o senhor faça alguma coisa por mim. Eu não sou autossuficiente. Então, eu digo muito obrigada pela sua oração, pelo seu conselho, pela sua palavra.
Não é? Então, isso me faz assim, sair um pouco do meu autocentramento, de achar que eu sou alguém que depende somente de mim mesma, né? E eu reconheço a minha dependência dos outros. E vocês sabiam que isso significa que a gente também precisa ser humilde, né, para dizer muito obrigada, porque eu não poderia ter feito sem a sua ajuda. Eu não poderia fazer alguma coisa sem você ter me trazido. Então, isso significa o reconhecimento de que nós não somos autossuficientes. Então, a gratidão faz muito bem à vida social, à vida comunitária, à família. Mas ela também faz bem a gente, assim, como pessoa, ao nosso emocional, nosso psíquico. Porque a gratidão, ela é uma experiência boa, ela é uma experiência agradável. Né? O pastor leu aqui os versículos que são lindos, de uma passagem dos Salmos, quando o salmista agradece, dizendo assim, olha, a gente passou por muitos problemas pelo cativeiro, mas quando o Senhor nos trouxe de volta, a gente ficou como quem sonha, a gente ficou em júbilo, em alegria, e é muito feliz esse sentimento, esse contentamento da gratidão. Então, quem é grato é mais feliz, está mais confortável psicologicamente, né? Tem aquele bem-estar de saber-se cuidado, de saber-se amado. E tem pesquisas que dizem que a gratidão em relação ao passado é um fator para uma vida mais longa e uma velhice mais feliz. Então, assim, se a gente quer viver muito e se a gente quer viver bem, a gente precisa também olhar para o passado com esse olhar da gratidão, porque isso faz bem à saúde. Mas, se a gente olhar do ponto de vista social e do ponto de vista emocional, né, psicológico, a importância da gratidão, eu queria agora juntar isso com essa ideia de que a gratidão é um exercício espiritual e ela pode nos transformar no sentido de uma maturidade maior em relação a Deus. Eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz, é bem conhecido, né? 1 Tessalonicenses 5, 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus para nós é que nós possamos dar graças em todas as circunstâncias. Eu gosto de pensar a vontade de Deus como o desejo do coração de Deus. O que Deus deseja para nós é que nós sejamos capazes de dar graças em todas as circunstâncias. Ou seja, gratas em qualquer situação. Gratas apesar de alguma situação. Agradecidas em todas as ocasiões. Isso não significa que a gente agradece por tudo, porque tem coisas que são originadas no mal, não é, que vêm do maligno e que desagradam a Deus. Então, nós não agradecemos por coisas que vêm do mal, mas mesmo quando o mal nos afeta, o Senhor nos chama para que naquela circunstância a gente agradece e diz assim, Senhor, Tu estás comigo, não é? Livra-me do mal e fica comigo. Então, agradecer em todas as circunstâncias é pensar na necessidade de olhar de uma outra forma para a situação, mesmo quando ela é adversa. É claro que existem momentos para a gente lamentar, tá? Vou fazer só um parágrafo, um parêntese aqui, porque há um lugar para o lamento, né? A Bíblia nos mostra isso nos Salmos. Jeremias nos faz assim, entrar num profundo sentimento de compaixão por uma situação. Então, há o lugar do lamento, mas mesmo na hora do lamento, mesmo na situação do lamento, não esquecer a gratidão.
E por que seria, né? Assim, por que a gratidão seria tão importante? Eu queria só elencar, assim, com vocês. Que a gratidão nos modifica na nossa relação com Deus. E coloca a gente no lugar da gente e Deus no lugar de Deus. Né? Porque quando a gente agradece, a gente assume uma atitude de que a gente recebeu algo. E isso significa entrar em contato com a graça de Deus. Então, a gratidão é resposta à graça de Deus, é reconhecimento de que tudo o que nós somos e tudo o que nós recebemos a cada dia é dádiva. Vem de alguém, vem de algum lugar. Nós não somos autossustentados, nós não somos pessoas autossuficientes, criaturas por conta própria. A nossa vida, ela é sustentada na vida de Deus. Então, isso já é um sinal de graça. Eu gosto muito da ideia de que o novo dia, ele anuncia a graça de Deus. Sabem lá em Jeremias, quando ele diz assim, Lamentações de Jeremias, as tuas misericórdias não se acabam, né? Então, assim, se renovam a cada manhã. Então, ele traz essa ideia de que quando o sol nasce e a manhã chega, isso nos lembra que Deus, é claro que é uma metáfora, né? Porque para Deus não tem dia e noite, mas assim, amanheceu é o sinal da graça de Deus se renovando. E tem um outro trecho em Eclesiastes, foi até uma mensagem do pastor Felipe, faz muitos anos, acho que ele nem lembra disso, mas eu não me esqueci. Em Eclesiastes 11:7, que diz assim, doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. E que a gente pode viver o tempo que for, todo dia a gente vai poder agradecer a Deus por aquele dia e desfrutar disso. Então, eu guardei muito isso, porque eu gosto muito de ver os sinais do sol. E lembrar, é um novo dia, é uma nova oportunidade, é um outro sinal de possibilidades. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Como também uma metáfora de que o tempo vai acontecendo e vai se renovando. Então, quando o sol nascer e a gente olhar para amanhã chegando, a gente possa dizer assim, é o sinal para lembrar que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim. Então, isso coloca Deus no lugar de Deus. É como se fosse assim, o sol não depende de mim. Absolutamente, não é? Aliás, tem uma história que diz que tinha um galo que achava que ele era quem fazia o sol raiar. Então, ele tinha que cantar para poder o sol nascer. E uma certa vez ele perdeu a hora e quando ele acordou, o sol já tinha. Eu acho que às vezes a gente passa por isso, a gente tem a impressão que a gente tem controle sobre o que acontece na nossa vida. E de repente, quando a gente acorda, o sol já vai alto. E aí a gente diz, foi Deus. É Deus quem faz o sol levantar. Então, esse reconhecimento coloca Deus no lugar dele. Eu não consigo controlar isso. Eu não consigo controlar se o sol vai nascer ou não. Mas ele vai nascer. Porque é a ordem da natureza que Deus criou. Tem uma música que eu gosto muito, que diz assim, enquanto houver sol. Não sei se vocês conhecem, que fala assim, quando não houver saída, quando não houver mais direção, quando não houver mais nada, mas ainda haverá esperança, enquanto houver sol. Então, quero convidar vocês também a pensarem nisso. Que o sol representa para nós a consciência de que a vida é uma dádiva de Deus. E sermos gratos por isso. E nisso se resume todas as outras coisas que nós recebemos, porque às vezes a gente pode ser também tentado a dizer assim, bom, eu recebi isso, mas também eu trabalhei muito, eu me esforcei demais, né? Eu fiz a minha parte, então assim, glória a Deus, mas foi a força do meu braço. Lá em Deuteronômio 8, 17, 18, diz assim, não diga no seu coração que a força do meu braço me deu isso, me fez ganhar isso, porque é Deus quem dá força ao seu braço.
Então, você tem que dizer assim, graças a Deus que me deu força, inteligência, capacidade, oportunidade. Eu queria ler também em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Porque é muito da nossa natureza humana a gente, de alguma maneira, se sentir merecedor de alguma coisa. E se vangloriar, vamos dizer assim, né? Ter aquele orgulhozinho discreto, que a gente não quer que ninguém saiba, mas que é como se fosse assim, bom, mas eu dei um duro danado, então, graças a Deus, mas né, tenho pão na mesa porque eu trabalho todo dia, então, está tudo explicado. E o que diz lá o apóstolo Paulo? 1 Coríntios 4, 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? O que é que a gente tem que a gente não tenha recebido? Nada. Não é? Então, tudo é graça. Tudo é graça. E isso nos coloca num lugar de humildade diante de Deus, de reconhecer que é dele que provém todas as coisas. Claro que a gente tem que trabalhar, né? Claro que a gente tem que fazer parte dessa construção que Deus quer fazer com a gente, mas a gente tem que edificar a casa, né? Mas a Bíblia diz que se o Senhor não edificar, não vai adiantar. A gente tem que vigiar. Claro que tem que vigiar, fechar a porta, etc. Mas, se Deus não guardar... Então, assim, é um trabalho conjunto. Mas está o tempo todo em uma posição de humildade e dizer assim, vem de Deus. E graças a Deus, porque nós não merecemos, nós não somos autossuficientes. E a nossa gratidão é resposta a esse reconhecimento da graça de Deus. Não é somente a nossa salvação que é pela graça. É tudo o que temos e somos e que nos acontece. É graça. Então, a gratidão é um exercício de humildade, para a gente se lembrar que nós não somos nada. E que se não fosse a graça de Deus, a gente também não conseguiria, sem mim, nada poderes fazer. Então, fique aí. Não que isso seja ruim, isso é o nosso lugar, isso é a nossa posição. Deus nos ama assim, nesse lugar. E a gratidão também pode nos transformar na relação com as outras pessoas. Porque se nós recebemos tudo de graça, se nós temos consciência de que tudo é graça de Deus, a gente também abre o nosso coração para sermos solidários com as outras pessoas. Porque assim, eu tenho, mas não é meu mesmo. Né? Assim, foi Deus quem me deu. Tem gente que bota isso até no carro, né? No adesivo, foi Deus quem me deu. Às vezes é um carro bem fuleiro, bem velho, né? Mas a pessoa tem essa consciência, foi Deus quem me deu. Tá? É esse mesmo, né? É isso que temos. Então, isso também pode nos abrir o coração para as outras pessoas, porque a graça que nós recebemos, somos convidados a repartir. Não é? Porque a gente reconhece que nós estamos num ambiente comunitário e que um depende do outro. E que a graça se manifesta nisso, quando eu sou agraciada pelo favor de alguém, da minha comunidade, da minha família. Isso é graça. E a graça de Deus se manifesta pela graça que eu reparto com alguém. Então, quando eu dou alguma coisa a alguém, a pessoa diz, graças a Deus. Aí eu digo, não, mas fui eu que lhe dei, né? Mas ela reconhece que eu estou sendo instrumento. Aí agora eu lembrei da Hannah, que a Hannah é a nora da Kátia, que estava na pizzaria, e quando o rapaz colocou a pizza na mesa, ela fez uma oração assim em voz alta e disse, obrigado, Senhor. Aí o rapaz disse, de nada. Assim, foi ele que entregou, obrigada também, mas né, o reconhecimento de que nós precisamos uns dos outros. Às vezes a gente senta na mesa e a gente vai comer e a gente não lembra assim, se alguém não plantar o alimento não vai chegar na nossa mesa. Não é? A gente depende uns dos outros. Se alguém não me ajudar, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho. Eu não vou conseguir cuidar da minha casa, cuidar dos filhos, fazer tantas coisas, porque eu preciso que alguém
não é? Faça outras coisas que me viabilizem fazer a minha vida. E nós somos corpo. Então, assim, não pode existir... A ideia do corpo de Cristo é essa, né? De que eu não posso existir separado dos demais. Porque eu vou ser o quê? Uma mão abanando. Sabe aquela mãozinha da família Adams que ficava correndo de um lado para o outro? Não existe, né? Então, eu tenho que reconhecer que, para que eu seja corpo, eu preciso das outras pessoas. A SAF só pode fazer alguma coisa, né, Beth? Se uma equipe de muitas pessoas fazendo várias coisas diferentes, com vários talentos diferentes, estiverem trabalhando juntas. Então, a gratidão faz com que eu diga assim, obrigada, Sula, porque você treinou e ensaiou o coral, porque eu jamais poderia fazer isso. Não é? Então, assim, é o reconhecimento de que é o dom de alguém, que compartilhado com os demais, faz o corpo andar. E a gente não é nada fora do contexto com as outras pessoas. Eu não sou mãe se eu não tiver o filho para ser mãe. Eu sou professora, né? Eu só sou professora se tiver estudante. Porque se não tiver, eu não tenho a experiência de ser professora. Eu até posso dizer, eu tenho um diploma, eu sou professora, mas eu não tenho a experiência, eu não me sinto professora, porque para isso tem que ter o outro que aprende. Não é? Então o pastor só é pastor se tiver as ovelhas. Não é? O marido só é marido se ele tiver a esposa. Então, assim, a gente só pode ser se a gente tiver na interdependência uns dos outros. Então, esse reconhecimento tem a ver com a gratidão. Porque é como se eu pudesse dizer assim, obrigada por você existir. Porque se você não existisse, eu não seria isso que eu sou, eu não seria a pessoa que eu sou. Então, a gratidão, ela nos transforma de uma forma profunda também na nossa relação com as outras pessoas. Não é? E para a gente se lembrar de que nós não somos o umbigo do universo, que todo mundo precisa um do outro, que a gente tem que trocar. Então, eu faço isso com você e você faz isso para mim. E a gente agradece, e a gente, por gratidão, se apoia. E concluindo, né? Tem um hino antigo que eu gosto muito, que se chama Grata Memória. Os mais antigos sabem. Grata memória, nunca meu mestre cessarão meus lábios. Que nos chama para uma memória agradecida. Porque a gratidão tem a ver com a memória. E a gratidão muda tudo. Ela faz com que a gente possa perceber a vida de uma maneira mais positiva, mais bonita, porque a gente olha para as coisas, para as situações, observando aquilo que é bom, a bondade de Deus, aquilo que vem ao nosso encontro para fortalecer a nossa vida. A gratidão, a grata memória faz com que a gente tenha alegria no coração, porque aí a gente lembra daquilo, né, aquele momento abençoado e a gente se alegra. A grata memória afasta do nosso coração a ansiedade. É o que 1 Pedro 5,7 diz. Lance fora a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então, assim, lembre-se disso, é a grata memória. Olha, as coisas estão difíceis, mas eu lembro que já aconteceram coisas difíceis antes. E eu tenho uma memória que me diz que Deus está comigo. E que na adversidade, Ele me acolheu, cuidou de mim. Esteve presente, providenciou tudo. Então, essa grata memória nos dá força para enfrentar a adversidade. A gente não sabe o que virá no próximo ano, né? Aliás, a gente nunca sabe o que virá. Só Deus sabe. E a gente, às vezes, se preocupa. Mas vamos olhar com a memória grata o que Deus já fez. E, a partir disso, lembrar, Ele tem cuidado. Ele vai continuar cuidando. Então, a grata memória nos dá força e afasta de nós a ansiedade. E a grata memória nos dá esperança, como disse Jeremias, lá nas Lamentações, quando ele está lamentando muito, profundamente, a sua angústia. E ele diz assim, todavia, eu gosto desse comecinho, todavia, lembro-me também
do que pode me dar esperança. Então, assim, a gente lembra as coisas difíceis, porque a gente não dá para esquecer. Aliás, a gente até precisa lembrar para o que aprendeu, né, das coisas difíceis, mas lembrar também do que me dá esperança, que é o quê? A graça. Aí ele completa, né? As misericórdias do Senhor não tem fim. E a misericórdia é traduzida no Novo Testamento como graça. Né? É um conceito mais completo, que fala justamente do favor imerecido de Deus, que nos dá salvação, perdão, oportunidade de novo e a certeza da sua presença. Então, a gente não sabe como vai ser o amanhã, nem o próximo ano. Mas a gente sabe quem é o nosso Deus. E nós somos gratas a Ele por tudo que Ele já fez e pela sua presença, que é sempre, não é, uma garantia da nossa esperança. E aí eu queria, assim, finalizar convidando você a novamente fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor o que é que enche o seu coração de gratidão nesse final de ano, nesse dia, nesse momento. Que você possa colocar diante do Senhor e dizer a Ele: meu Deus, eu estou muito grata, eu sou muito grata, porque eu sei que é a Tua graça na minha vida. E que a gente possa fazer, né, esse exercício durante esse período de Natal, de gratidão pelo Natal, pela encarnação de Jesus, pela sua doação, né? E que isso nos faça também sensíveis e generosas com as necessidades dos outros, porque todos precisamos uns dos outros. Gratidão é a resposta à graça de Deus. E nós somos chamados a repartir essa graça, sendo também graciosos e instrumentos da graça de Deus. Que Ele nos abençoe. Eliane, vem cá. Olha, queremos agradecer a você, né, que você receba o nosso muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco, por trazer essa reflexão tão importante para a gente, né, e trazer esse tema que realmente é um tema que mexe com todo mundo e é algo que a gente não pode esquecer, né? É de ser grato, né? É de ser amoroso, como você falou, né? De ser gentil e tudo que a gente possa usar, né, para glorificar o nome do Senhor. Viu? Isso aqui é uma pequena lembrança para você. Tem registro, Márcio? Tem registro aqui? Já? Obrigada. Eu que agradeço. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Eu convido agora a nossa irmã Geni Torres, que vai declamar um poema sobre gratidão, que é de sua própria autoria. A irmã Geni é poetisa, né? E ela vai ser acompanhada pela Nicole, que vai fazer o acompanhamento aqui da irmã. Bom, eu cumprimento aos meus irmãos amados com a paz de Jesus Cristo. A ela sabe que escrevo e foi em gratidão ao Pai, em momento de dor, de sofrimento, em vez de reclamar, de murmurar por muitas perdas, fui escrever
e exaltar o santo nome do Senhor. Porque se nas adversidades nós formos olhar a adversidade, nós não iremos visualizar a graça. Quantas vezes os irmãos podem ter vindo aqui levar a palavra de Deus, depois de sofrerem tantos problemas, tantas adversidades, e em vez de fraquejarem, levantaram a cabeça e aqui chegaram para dar vida a cada um de nós. Quantas vezes eu entrei por aquela porta, em momentos de dor, de sacrifício, e ouvi tanta palavra de alento. E uma das graças maiores foi ter conhecido a Beth, que é uma pessoa que transmite amor, paz, que faz com que a gente se sinta em casa. E como uma irmã amada e querida. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de olhar para vocês e pela oportunidade de dizer, meus irmãos amados. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar a mente a esse Pai e saber que a gratidão é uma bênção infinda. Então é como uma oração. Meu Pai amado, que refrigério sua existência ao nos sentirmos cansados, machucados, marcados. Elevar simplesmente o pensamento em essência. A calma toma posse da nossa mente espiritual e o coração transborda em beleza angelical. Começa no âmago o processo da mortificação na carne. E aí surge, Paizinho, a verdadeira comunhão do Espírito que discerne. Brota a colcha bordada com o perfume da gratidão. E vamos seguindo com o carinho da devoção. E sentimos que tudo que transcorre na vida é para a manifestação da Tua graça. Oh Pai, e sentimos plenamente que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem Te ama em devoção, bem acolhida. E neste fervoroso amor, navegaremos nas águas cálidas do Espírito Santo. Oh Pai, neste amor fervoroso e ardente, dissipam-se as cortinas da falta de conhecimento. Surge assim a plenitude da percepção incandescente. E agradecemos, portanto, por tudo, meu Paizinho, que passamos em vivenciamento. Oh Pai, perdoa, Pai, as nossas faltas em arrependimento. Nós vimos, Pai, que na dor surgiu o amor. Nós vimos que na angústia surgiu o alento. Vimos que na doença surgiu a cura do Espírito. E vimos, Pai, que na gratidão surgiu Teu amor em efusão. Vimos que em todas as intempéries surgiu Tua glória em elevação. Nós vimos, Pai, que na morte brotou a vida eterna. E assim, Pai, ressuscitados na Tua graça, por Teu amor eterno, meu Pai, surgiu a gratidão em amor. Louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo.
Muito obrigada por estar conosco, trazer essa poesia tão linda, né, tão marcante, tão profunda. Receba aqui, irmã Geni, a nossa gratidão, nosso carinho. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. E Nicole, também. Muito obrigada, Nicole.